Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui e vamos lá, que o conteúdo é importante, que o conteúdo é relevante. Manda convite para todo mundo que está aí. Sejam muito bem-vindos ao workshop Equilibrando na Corda Bamba das Emoções. Bem, eu vou ficar virada para cá, viu, galera que tá no YouTube, no Instagram. Vou ficar virada para cá para facilitar a gravação e a gente ter essa aula gravada depois aqui também, tá bom? Então bora lá, vamos começar. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Enquanto isso a gente pode interagir. Vou dar aqui mais um minutinho para a galera entrar. Quem tá aqui no YouTube, boa noite. Obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar, nesse primeiro dia de aula, nesse primeiro dia de workshop, a gente vai falar sobre o que é que emperra, que trava a nossa relação com as crianças. E são muitas as coisas que travam as nossas relações com as crianças. E vamos nós! Tenho aqui muitos professores, sejam muito bem-vindos. Manda lá no grupo dos professores. Então hoje nós vamos falar sobre o que atrapalha a nossa relação com as crianças. Amanhã nós vamos aprender o que a gente pode fazer para modificar o comportamento das crianças. E na quinta-feira, o nosso bate-papo vai ser sobre como que a gente pode se tornar alguém que a criança deseja seguir. Sabe? Aquilo que a gente tem vontade de dizer assim, filho, vamos! Queridos alunos, vamos! E a gente conseguir encaminhar isso com essas crianças, tá bem? Então vamos lá, vamos começar, já temos aqui 6 minutinhos, então bora falar então. Vou parar aqui a minha interação, né, vocês sabem como é que eu sou, se eu ficar aqui eu vou ficar batendo papo com vocês, então são aqueles 6 minutos do lado de fora do corredor que a gente está fazendo aqui. Agora a gente entra, começa, vai até o fim, tá? E dependendo de quanto tempo eu falar aqui, a gente reserva um espaço para tirar dúvida, para a gente bater um papo, tá bom? Aqui e ali. Ok? Vamos embora então, gente. Então eu separei aqui algumas questões que dificultam a nossa relação com as crianças, tá? E a primeira delas é o preconceito. É algo que eu gosto muito de falar. Na verdade, tudo que envolve desenvolvimento infantil é algo que eu gosto muito de falar, né? Então, o preconceito é a primeira delas. Por quê, né? O preconceito que a gente tem com as crianças e que muitas vezes as pessoas olham pra mim assim, com os olhos arregalados, como assim? Preconceito com a criança? Não, eu não tenho preconceito com a criança. Então bora lá. Talvez você já tenha escutado e talvez seja uma frase assim legitimada pra você. Nem é gente ainda. Ou criança não tem que querer nada. Já ouviram essas frases? Vão aí refletindo. Já ouviram isso? Criança não tem que querer nada. Nem é gente ainda, não tem nem tamanho de gente. Esse preconceito que a gente tem com a criança é uma das coisas que emperra a nossa relação com elas. Dificulta, é um entrave. E quer saber por quê? Se eu olho aqui para vocês que vieram para aprender algo comigo e eu digo, gente burra, sabe de nada, como é que vai ser a minha relação com vocês? Vai ser uma relação empática? Vai ser uma relação de sorriso, de carinho, de dedicação? Não. Não vai ser uma relação desse tipo.
Vai ser uma relação de vocês dependem de mim, dependem do meu conhecimento, dependem da minha autoridade. Se eu me comporto dessa maneira na relação com vocês, vai faltar uma coisa importante entre nós: respeito, admiração. Talvez muitos de vocês já tenham tido professores assim, né? Eu me lembro que muitas vezes eu chegava em casa e falava com o Celso: nossa, gente, Celso é meu marido, tá? Pra constar. E eu chegava em casa e dizia: amor, nossa, o professor ou a professora da aula de hoje foi tão generoso, tão generoso. E aquilo me emocionava, me deixava cheia, porque eu falava: cara, a pessoa vem aqui, né? Alguém com muito conhecimento, com muita experiência, com muito tempo de cadeira de consultório, e entrega pra gente com tanto amor aquilo que sabe, que a gente fica agradecido de tal maneira que chega, transborda a gente, né? Aquela aula que você não tem vontade que acabe. Esse é o guia, é aquela pessoa que a gente deseja seguir, que a gente quer estar perto, que você termina a aula e vai almoçar com o professor, que você termina a aula e vai atrás dele no corredor para fazer mais uma anotação. Essa generosidade só acontece se eu sou humilde de entender que eu aprendo quando eu ensino, que eu aprendo com os exemplos do outro, que a vida do outro é única, ainda que seja uma criança de 5 meses, um bebê de 5 meses, uma criança de 2 anos, uma criança de 5 anos, um adolescente de 12 anos, 13, 14, 17, cheio de si, cheio de ideias novas, com a cabeça pipocando de tanta coisa. E a gente fala: nem começou a viver ainda. Tá cheio de ideia assim porque não tem um boleto para pagar. Se tiver um boleto para pagar, acaba esse monte de ideia. Freire Purinho, tô vendo aí os comentários. Alguns. Então, esse preconceito que a gente tem emperra a nossa relação com qualquer pessoa, tá? Só que tem uma diferença. As pessoas em geral, se a gente aqui tiver uma relação emperrada, vocês vão dizer assim: não vou seguir a Pri mais, não quero mais assistir live, eu vou sair do perfil dela, vou parar de seguir, né? Em vez de vocês fazerem aquilo que eu orientei hoje nos stories, que era para ir lá e ativar a notificação dentro do Instagram para vocês receberem os posts que são diários de: opa, a Pri fez um post, saí, eu vou deixar de seguir essa pessoa. Por quê? Porque é soberba, porque acha que sabe tudo, porque acha que é a dona da verdade, dona da razão. Não quero mais. E a criança, gente? A criança vai dizer pro professor: olha só, eu não quero que você seja meu professor mais, então você tá demitido. Ou vai dizer pros pais: eu não gosto de vocês, então eu vou escolher outros pais. Não que as crianças não nos digam isso em algum momento, que dá uma raiva em algumas pessoas, dá uma tristeza em outras, mas eles dizem: eu não gosto de você, eu não te amo, você é um papai mau, uma mamãe má, mamãe, eu odeio a minha professora. É interessante ver, né? Eu tô passando por uma fase diferente agora de alfabetização do Joaquim. Já contei, muitos de vocês sabem disso, o quanto que isso tá sendo
empolgante assim para mim de ver ele escrevendo as primeiras palavras e querendo ler tudo, ler as palavras agora, né? Porque antes estava ali lendo o mundo de outras maneiras, lendo todos os sinais, mas aí agora lendo as palavras e ele vem e ele imita a professora dele, dizendo assim: "Olha aqui, senhora Priscila da Mata. Eu preciso te mostrar os resultados, as notas do seu filho. Olha aqui, ó. Acertou pato, acertou lata, acertou Tito, acertou não sei o quê." E aí eu acho tão interessante ele mostrando isso, quanto que tá orgulhoso do aprendizado. E ele imita a professora. Claro que já imitou umas brigas no início, sim. E agora imita ela orgulhosa também do aprendizado dele. E isso é muito gostoso de ver. O quanto que essa pessoa, né? O quanto que a Rosa nesse momento é importante, significativa na vida dele. Porque é através dela que ele está aprendendo a ler e escrever as palavras que ele tanto queria, que pegava os livros e ficava: "Mamãe, que letra é essa? Que palavra é essa?" Angustiado pela hora de aprender isso, né? E para que isso aconteça, a gente não pode ver a criança como menor, como alguém que não tem experiência para contar, porque assim, de fato, nós adultos temos algumas coisas mais do que as crianças. Nós temos sim mais responsabilidades, não só dos boletos. Nós temos as responsabilidades com a vida da criança, nós temos responsabilidade com a alimentação dela, com mantê-la na escola, com apoiá-la nos estudos, temos responsabilidade com ela de habilidades socioemocionais. Nós, pais e professores, temos responsabilidade com as habilidades socioemocionais das crianças. E por que eu tô dizendo isso? Porque a família e a escola são um complemento. Aí vem a opinião, ok, gente? Opinião. Eu acredito sim que o homeschooling, por exemplo, possa funcionar, eu acredito. Eu vejo o homeschooling funcionando, via no Brasil, e tenho visto aqui em alguns colegas do Joaquim, por exemplo, que estão alcançando a alfabetização também em casa. Mas vejo a escola como um espaço de socialização e um espaço de aprendizado e um espaço de aprendizado socioemocional. Porque é diferente lidar com o irmão, com os amigos, é diferente lidar com o professor, com o coordenador, uma visão de autoridade e hierarquia que tem na escola e não deveria ter em casa. Agora, não vou entrar nesse assunto. Eu tenho que focar que é uma aula e eu não posso fazer igual eu faço nas lives, que eu começo e daqui a pouco tô falando da ripimboca da parafuseta. Então, gente, esse preconceito é uma das coisas que emperra nossa relação com as crianças. Porque cria uma barreira entre nós e elas, algo que não é para existir. O que é para existir entre nós e elas é conexão, é contato, amizade. Por mais que sejamos pais, mães, professores responsáveis com autoridade sobre muitas questões, ainda assim a gente pode ter amizade, porque a autoridade é diferente de exercer o poder de maneira deliberada. Não é porque eu sou mãe de uma criança que eu digo faça, não faça, vai, fica, come, não come. E isso é exercer o meu poder de maneira deliberada. Um professor tem autoridade? Tem que ter, senão não flui, né? Se não tiver o momento de botar ordem e dizer, olha, agora o foco é aqui, não vai fluir, não consegue dar aula. Eu entendo perfeitamente isso. Tá? Apesar da minha posição aqui, né, que é de dar aula na maioria das vezes para adultos e do lado de cada tela, o que facilita muitas coisas, mas eu entendo que o professor necessita
dessa autoridade. E é diferente usar a autoridade, né? A autoridade é quando eu quero você. Você é tão maravilhoso, tão magnífico, eu quero te ouvir, eu desejo isso. Para os pais, a mesma coisa. A gente consegue exercer a nossa autoridade com as crianças sem autoritarismo, sem dizer quem manda aqui sou eu. Enquanto eu pago a internet, joga a hora que eu digo que vai jogar. Enquanto eu pago o seu celular, eu quero olhar. Tem que olhar? Tem. Mas tem que exercer uma monitoria positiva. Diferente do que a maioria de nós aprendeu a exercer. Tá? Nós não precisamos ser policiais a revistar os celulares e as mochilas. Principalmente porque se eles verem, eles vão esconder melhor aquilo que a gente está procurando. Esse preconceito emperra a nossa relação. Atrapalha a nossa conexão, porque a gente se vê de um lugar diferente. De um lugar de poder. De um lugar autoritário, não de autoridade. Então, vou continuar o raciocínio, nós temos sim mais responsabilidade do que as crianças, não só a dos boletos, temos responsabilidade sobre elas. Nós temos mais experiência, só pelo tempo vivido já temos mais experiência do que as crianças. Agora, o que não significa que elas não tenham experiência, que elas não tenham bons causos para contar, bons exemplos para trazer. Agora, tem uma coisa que nós deveríamos ter mais do que as crianças e nem sempre temos, que é recurso. Recurso é algo que a gente aprende. A gente precisa de habilidade de comunicação, a gente precisa de habilidade de persuasão para não exercer o nosso poder, a nossa autoridade de maneira autoritária. Por quê? Sobre a criança, por exemplo, eu tenho poder, porque ela é pequena, porque não tem ninguém para defender ela, porque ela não pode ir embora. Né? E aqui a gente pode até inclusive citar rapidamente as palmadas, as agressões físicas contra a criança. Por que quando eu quero ensinar alguma coisa para o meu filho, eu bato nele, eu grito com ele? E quando eu quero ensinar talvez uma coisa semelhante ao meu marido, eu não bato nele, eu não grito com ele. Por quê? Porque ele junta as trouxas dele e vai-se embora. Porque eu quis ensinar alguma coisa que eu tinha autoridade para ensinar, mas eu fui autoritária. Eu quis demonstrar o meu conhecimento através do meu poder. E eu vou oprimindo o outro. E é o que muitas vezes a gente faz com as crianças, e faz porque aprendemos. Porque existe um caminho no nosso cérebro que diz: tá tudo bem bater na criança, tá tudo certo. Eu passei por uma situação aqui no início da pandemia aqui em Portugal. Eu fico meio arroz de festa assim às vezes na porta da escola, né? Eu não tenho muita intimidade com os outros pais, mesmo porque a gente não conseguiu ter muita intimidade no início. Eu fui lá pra comunidade lá dos pais, dos encarregados de educação, para trabalhar junto com os pais. Fizemos festa do pijama o ano passado, foi maravilhoso. Mas a gente não conseguiu muito contato, porque logo depois veio a pandemia, enfim. Aí eu fiquei meio arroz de festa, assim, nos últimos dias de aula, em fevereiro, antes da gente entrar em quarentena. E aí um pai me disse assim, com as crianças tudo bem, né? Que as crianças a gente tranca dentro de casa. O problema são os miúdos, depois de 12, 13 anos, que a gente já não segura mais. Pensei cá com os meus botões e não abri a minha boca, porque eu tava ali só espreitando a conversa. Falei, gente, mas cá para nós. A relação no início, né, eu vejo assim, em algumas situações,
um saculejo, uns tapas. Já vi criança apanhar dentro do supermercado. Se você que tá aqui me segue há mais tempo, você já ouviu contando esse caso. E aí eu falei, pois bem, saculeja as crianças, bate nos meninos, faz o que quer, e quando as crianças conseguem abrir a porta de casa, acabou a autoridade. Porque estavam apenas exercendo o poder, mandando, não estavam criando conexão, não tinha vínculo. Então, falado sobre o preconceito, a gente passa para uma outra questão que emperra a nossa relação com as crianças, que atrapalha tudo, que é o adultismo. Já ouviram esse termo? Eu aprendi sobre isso quando eu fui estudar Montessori, e aí eu conheci o Gabriel Salomão e fui estudando também sobre ele. Encontrei um livro onde ele fala sobre adultismo. O que é o adultismo? Então, são os privilégios nossos, adulto, que oprimem a criança. E aí, eu vou pedir aqui licença para vocês, para eu ler um trechinho, para vocês entenderem bem do que eu tô falando. Eu separei aqui. Então, ele diz que a gente acaba, ele falando sobre Montessori, tá, pessoal? Que a gente acaba tornando a criança mais dependente de nós durante mais tempo, o que torna a gente mais poderoso. Não é verdade? Quanto mais dependente alguém é de mim, não só fisicamente, emocionalmente também. Quanto mais dependente alguém é de mim, mais poder eu tenho. Mais eu posso fazer aquilo que eu quero e o outro precisa se sujeitar aos meus desejos e aos meus defeitos. Então ele escreve: mas o mundo da civilização é cruel com a infância. O adulto tomou para si os privilégios. A água que fluía do chão para todos engarrafou-se e subiu a 1 metro de altura. Ou escondeu-se por detrás de uma porta metálica pesada, cujo pegador, esse também, alto demais. A comida em sacos, pacotes, potes, geladas, congeladas, altas, reservadas, perigosas, venenosas. Não pode mais ser comida livremente pela criança. E sua fome depende da boa vontade do adulto para ser satisfeita. O sono da criança pequena foi condicionado não só à vontade do adulto, mas à privação de liberdade da criança para dormir. Precisa ser encastelada, gradeada, isolada de tudo e de todos, sem a opção de mover-se, de se levantar ou de ir dormir sozinha, se assim desejar. Então, um trecho de um livro que é maravilhoso. Vou até ler o nome dele aqui, porque foram tantos livros de Montessori, tantos textos dele, que às vezes eu me confundo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Princípio de Montessori para famílias e professores. Se não me engano, o restante é esse. Mas é Princípios de Montessori. Tem Kindle, se você tem Kindle Unlimited, pode ler de grátis. Certo? Então ele fala sobre o adultismo. Eu não usava o termo, né? Mas eu já falava muito a respeito disso antes de lê-lo. E esses privilégios que nós adultos temos sobre a vida das crianças deixa a criança muito dependente. É claro que nada seria do bebê humano sem outro ser humaninho para cuidar dele, é claro. Mas nós, ao longo do tempo, e temos feito ainda mais, com uma super proteção, com todo o medo que a gente tem de que algo aconteça de mal aos nossos filhos,
E eu vou dizer para vocês com um coração apertado hoje que eu sei muito bem disso. A gente tem muito medo de algo ruim acontecer com os nossos filhos. Durante toda essa pandemia eu pensava, se eu pegar a Covid, eu coloco uma máscara, eu fico trancada dentro do meu quarto, eu dou meus pulos, eu me tranco na cozinha para eu conseguir fazer todas as coisas. Olha aos pensamentos ansiosos, né? Do medo. Algo que a gente precisa dominar, gente, saber o que a gente está sentindo. Dominar e compreender as emoções não significa não sentir, tá? Significa saber o que está sentindo e qual é o plano B, que às vezes a gente precisa de um plano B, né? De uma respiração, de um relaxamento, igual eu fiz ontem à noite. Então eu ficava pensando, que nada aconteça com os meninos, se precisar que aconteça comigo, porque a gente não quer que nada de mal aconteça aos nossos filhos. A gente não quer que eles quebrem a ponta do lápis, a gente não quer que eles percam a borracha, a gente não quer que eles esqueçam a lancheira em casa, a gente não quer que eles vão para a escola com o uniforme sujo, a gente não quer que eles adoeçam. Acaba que a gente não permite que eles tenham experiências que geram autonomia, experiências que geram independência. Há algum tempo, muitas pessoas me mandaram mensagem quando viram o Francisco raspando. Francisco, meu filho mais novo, gente, 3 anos, tá? Viram o Francisco raspando o resto da comida na lixeira para colocar o prato na pia. A minha sogra foi uma das primeiras pessoas que comentou, né? Então eu me lembro muito do comentário dela. Ela falou: isso é uma coisa que você tem mesmo que mostrar para todo mundo, porque tem homem de 15 anos, 20 anos, tem homem velho que não faz isso. Aí eu falei, é verdade, é justamente por isso que eu mostrei, para as pessoas verem que é possível, mas tudo é possível se tiver treino, se tiver permissão, tá? Às vezes a gente fala sobre Montessori e as pessoas pensam só naquele quartinho bonito com a caminha no chão, mas isso é pouco ou quase nada, tá, gente? A ideia por trás desse quartinho com essa cama no chão, com o espelho, com uma barra, é muito mais ampla, de uma teoria tão robusta, tão magnífica, tão gostosa de ler, de compreender e de vivenciar, que passa léguas de distância daquilo, né? Montessori fala que a vida precisa da criança, do ambiente preparado, do adulto consciente, do ambiente preparado. É claro que a gente precisa preparar a nossa casa para que a criança tenha os acessos, mas não precisa ser a escada Montessori. A criança pode alcançar a pia da cozinha com uma escada daquelas de plástico que vende no R$1,99. Desde que a gente esteja ali por perto e que ela consiga se equilibrar, tá? Uma pessoa que não tem condição de pagar R$300 numa torre, ela pode pagar 15, talvez, numa escadinha e deixar a vida muito mais fácil para as crianças. Permitir que a criança aprenda a utilizar uma cadeira para pegar as coisas no armário que ela não alcança. Porque, é claro, a gente mora em casas pequenas, não dá para ficar sem aquele armário lá de cima. Não dá, é impossível. Né? Tem 1 ano e meio que nós estamos aqui em Portugal e esses dias eu conversei com o Celso, falei, nossa, eu cheguei e falei, gente, tem tanto armário sobrando nessa casa, né? Meus temperos, não sei o que. Agora, esses dias comprei uma panela de pressão grande, falei, onde é que coloca isso que não tem mais espaço, gente? Então, a gente precisa permitir que a criança acesse as coisas. Fruteira precisa ficar baixa, a fruta tem que estar lavada para que a criança consiga acessar, que ela possa pegar uma banana, uma maçã se ela quiser comer. Já basta, né, o calor que faz no Brasil e que algumas frutas precisam mesmo ficar engeladeiradas, guardadas, trancadas dentro da geladeira, mas às vezes a gente nem permite que a criança abra a geladeira. Eu me lembro de mais nova, de ir à casa de algumas amigas, colegas de escola, e algumas não tinham autorização de abrir a geladeira da própria casa.
O que chega a ser surreal, né? Se a gente parar para pensar. Mas a vida acontece fora do alcance da criança. Né? As ideias dentro da disciplina positiva, por exemplo, trazem a criança muito mais para o protagonismo da própria vida. Outro termo que tá super banal, né? A gente fala, mas usar ele de maneira efetiva é difícil. É difícil porque a gente precisa sair um pouco da cena e deixar a criança brilhar, a criança viver, escolher o desenho que ela quer pintar, escolher a tinta que ela quer usar, né? A gente tem ideias muito prontas, e aí se eu puder indicar aqui outro livro para vocês lerem, se é que não leram, leiam, adultos, porque faz toda a diferença, O Pequeno Príncipe. Faz toda a diferença ler O Pequeno Príncipe depois de adulto. Mesmo porque quando eu leio eu penso, gente, será mesmo, né? Professoras, vocês que estão aí, Fernanda, Clarien, Riara, conta pra mim, Verusa, O Pequeno Príncipe é mesmo um livro para criança? Porque vale muito ler, né, depois de adulto. E eu acho incrível, ultimamente, né, depois que a gente leu junto, quando os meninos chegam com algum desenho, eu falo, o que foi que você desenhou? Aí o Joaquim fala, você sempre pergunta isso. E eu digo, pois é, pessoas adultas precisam de explicação para os desenhos. Pessoas crescidas, como tá aqui no Pequeno Príncipe, em português europeu. Nós achamos que sabemos muito e esquecemos que as crianças aprendem o tempo todo e nós desejamos ensinar. Só que é um ensinar numa posição de que eu sei, você não sabe. Às vezes a criança precisa ter a experiência traumática de fazer aquela coisa errada. Que coisa, Priscila? Apoiar na janela no 5º andar? Não. Essa coisa é proibida, essa coisa você tira, depois você explica. Mas a maioria das coisas não é uma janela no 5º andar. A maioria das coisas é a gente dizer para a criança, deixa que eu sirva a tua água. Aí lá pelas tantas, a criança faz 8 anos, você diz, mas não é possível. Não é possível que você não sabe servir um copo d'água sem derramar. Não é possível que você não consegue usar um copo de vidro sem deixar o copo cair. Não consegue segurar um copo de vidro? Por que não? Porque só usou copo de plástico? Porque o copo de vidro, quando cai, apresenta para a criança uma consequência que ela precisa aprender. Nós só temos muito cuidado ao conduzir coisas de vidro. Ou porque já nos encheram tanta paciência com isso, toma cuidado. Ou porque a gente ouviu que a gente era desastrado porque quebrou 1 ou 2 copos. E aí a gente, não, eu sou desastrado, né? Eu vou segurar com as 2 mãos. Chega na casa da pessoa, não me serve na taça, não, me serve num copo americano, mesmo que eu sou desastrada. Ou desastrado. Porque não adquiriu habilidade de segurar um copo de vidro. Como que eu adquiro a habilidade de segurar um copo de vidro, gente? Segurando o copo de vidro. Mas às vezes a gente não permite. Como que eu adquiro a habilidade de tomar um banho sozinho? É aos 10 anos, quando alguém toma a decisão de que eu tô crescido. Você já tá crescidinho, né? Já dá pra tomar um banho sozinho. Mas e a instrução? E o modelo? Cadê? Experiência vale? Vale. Mas às vezes nós esquecemos que a gente pode estar ali de apoio, de condução, de instrução e dizer shampoo, mão para botar o shampoo. A criança estende a mão, você põe o shampoo. Esfrega uma mão na outra, as 2 na cabeça. Essa é a frase que eu falo ao colocar o shampoo pelo menos 4 vezes por dia.
nos últimos 6 anos. Por quê? Porque a gente pode fazer a instrução desde que a criança é muito pequena. Porque ela vai se acostumando, aquilo fica girando como um mantra na cabecinha dela. Da mesma forma que fica girando um mantra na cabecinha dela se a gente disser que ela é estressada, agitada, chata, desastrada. Se a gente fizer uma mão, passa uma mão na outra, as duas vão no cabelo. Esfrega, 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 esfrega. Isso pode virar uma música, pode ser uma coisa muito engraçada e divertida. Depende de nós e depende da terceira coisa que nós adultos temos ou deveríamos ter mais do que as crianças, além de responsabilidade e experiência: recurso. Recurso é aquilo que a maioria de nós não tem e acha que 9 meses de gestação colocam eles dentro da nossa cabeça. Coitado dos homens que não gestam a criança. Né? Ah, não, eu tenho 9 meses para me preparar. Se preparar para quê? Porque depois que a criança sai, é tudo novo de novo. Enquanto é bebê, é tudo novo. Depois começa a falar, é tudo novo. Aí começa a andar, é tudo novo. Cada fase é muito nova. E se a gente não busca recurso para ter conexão, a gente vai tentar apertar a criança. E o que acontece quando a gente aperta alguma coisa, gente? Quem aí já usou uma prensa francesa para fazer café? Coloca aqui, né? Tem um disco aqui dentro e você vai apertando. Só que a criança não tem escape aqui embaixo, ela é como um copo, não é como uma prensa francesa. Quando você aperta, 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 ela vai derramar, vai cair para os lados, vai vazar. E aí a gente pode usar o vazar enquanto gíria, por exemplo. Ela vai vazar e vai vazar de onde? Vai vazar de nós. Nós vamos perder a criança. Quantos pais me escrevem? Quantos pais eu já atendi em consultório? Alguns pais no reprograma em fases um pouco mais adiantadas, né, de idade dos filhos, que me diziam: eu perdi o meu filho. Eu não sei o que aconteceu, a gente não conversa mais, não tem conexão nenhuma. Ontem ele era uma criança, a gente brincava, hoje ele é um adolescente, não me olha mais, não me respeita mais, eu não sinto que ele tá comigo. É possível estabelecer conexão de volta? Claro que é. Né? Eu falo sempre isso: se eu não acreditasse na mudança, eu teria escolhido outra profissão, não a psicologia. Né? A psicologia é uma profissão que a gente trabalha o tempo todo, na constância da mudança. Né? Às vezes a gente recebe um paciente com uma questão no consultório e ele fica ali, a gente já está trabalhando outra coisa. Por quê? Porque a vida é dinâmica, porque a gente muda muito, a gente muda o tempo todo. A gente muda sempre. Coisas novas acontecem, o nosso ambiente muda. As pessoas com quem a gente se relaciona mudam, o trabalho muda, a profissão muda. A gente tem perdas, ganhos e perdas na vida. E tudo isso muda o nosso ambiente. Muda a forma como a gente interage. Certo? Então eu acredito na mudança, acredito e acredito muito. A gente pode restabelecer a conexão com um filho que já tem 40 anos. Podemos. Mais difícil, né? Ensinar cavalo velho a marchar. Esse é um ditado popular verdadeiro. É mais difícil. Muda? Muda. Mas é mais difícil. Então, estabelecer uma conexão segura, apego com os filhos, saber que a gente está ensinando independência. Quanto mais independente for o meu filho, melhor trabalho eu fiz. Porque se ele for dependente de mim, e se acontece aquilo que é fato na vida de todo ser humano? E se a gente morre? O que acontece com essa pessoa?
né? São questões que a gente precisa considerar. Nessa semana, né? Essa é, na verdade, a última semana que a gente está falando de habilidades dentro da mentoria da Pri. Então, quem tá no grupo do Telegram tá tendo acesso a uma semana de mentoria que eu prometi que se batesse 60 pessoas lá, já estamos com mais de 80. Se batesse 60 pessoas lá, eu ia dar uma semana de mentoria para todo mundo. Então, se você tá aqui e ainda não está na mentoria, pede o link, né, que eu ou algum dos meninos vai mandar para vocês o link para vocês virem pro Telegram, tá? Se você já tem Telegram, é só colocar lá a corda bamba das emoções que você vai encontrar o nosso grupo. E aí você vai ter acesso a tudo que já rolou no Telegram, que essa é uma grande vantagem. Eu expliquei por que eu não estava fazendo o grupo no WhatsApp e sim no Telegram, tá? Então é seguro, gente. Pode baixar. Algumas pessoas me mandaram mensagem: ah, mas eu tenho medo, mas eu não quero baixar o Telegram. Baixa, pessoal, baixa, porque é bacana, a interação é diferente, a gente consegue fazer mais coisas lá dentro. Então o objetivo é esse, tá bom? Então vai lá, porque a gente tá falando sobre habilidade. O que é habilidade? Habilidade é trabalhar parentalidade estratégica, que eu falei em live essa semana. Então, para vocês que começaram a me seguir por agora, vai lá e dá uma olhada na live de ontem, segunda-feira, que tem lá falando sobre parentalidade estratégica, que é eu saber o que eu quero lá no fim, saber se principalmente essa é uma habilidade importante para a criança, né? Eu quero que meu filho seja médico. Isso é importante para a vida do meu filho ou é importante para mim? Ou eu considero isso importante, né? Agora, se é importante para a vida do meu filho ser respeitoso, ser estudioso, ser um leitor, como eu ensino essas habilidades? O que eu tenho que fazer hoje para criar uma criança com hábito de leitura? Para criar uma criança que tem um corpo saudável. E eu não estou falando de peso, tá, gente? Um corpo saudável, um corpo que se exercita, um corpo que se mexe, um corpo que nutre bem aquilo que demanda, né? Então se alimenta bem. Enfim, a grande questão do adultismo é essa. A gente aumenta demais o nosso poder quando a criança depende muito de nós. E aí, grande revolta dos adolescentes que muitas vezes eu atendo que dizem: eu fico muito mal quando a minha mãe diz: tá na hora de você fazer X, independente do que seja, e vai, porque senão eu corto a internet do teu telefone. Porque quem paga a tua internet sou eu. Porque quem deu esse telefone que tá na sua mão fui eu. Então eu tenho o direito de tirá-lo de você. Isso cria uma distância enorme entre os pais e os adolescentes, né? Existem outras maneiras de fazer, né? Monitoria positiva, por exemplo, né? Como eu falei no início, mas são muitas questões, eu não consigo tratar tudo numa única aula. Então, o adultismo é mais um ponto, mais uma coisa que atrapalha, que emperra a nossa relação com as crianças e com os adolescentes, filhos e alunos. E tem uma outra questão. Gente, eu queria conseguir ler todos os comentários, mas vai ser impossível hoje aqui no Instagram, viu? Quero agradecer demais a todos vocês. A terceira coisa que eu separei para falar aqui para vocês, que dificulta a relação com as crianças, é a nossa infância. A nossa criança, aquilo tudo que a gente viveu. E aí eu vou começar falando sobre a pirâmide do grito. Às vezes, quando a gente é criança, a única coisa que a gente deseja é ser adulto para mandar em alguém. Para mandar na nossa própria vida, para pagar nossa própria internet. Quanto eu escuto isso de crianças assim, menores, ali por volta de 10, 12 anos, eu quero muito ser adulto.
acaba queimando etapa, vivendo menos intensamente esse finalzinho de infância, essa mudança, né, da infância para a adolescência. Vive pouco essa fase porque tá focado em fazer 18 anos. Igual muitas pessoas acham que não, do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro a vida muda. Muda tudo. Você que não muda os comportamentos, mexe no seu planejamento não, pra ver. Se não vai ser tudo igual de novo. Se bem que igual 2020 não, gente. Não. 2020 foi um ano muito bom, assim, de muito aprendizado, de muito estudo pra mim, mas foi um ano muito difícil pra todos, né? A ver tudo o que aconteceu. Enfim, como eu fui criado, como eu me relaciono com as instâncias de poder, como eu desejo ser pai ou mãe, se eu achei que aquilo que foi feito comigo, e aí eu vou fazer o meu parênteses, ainda que os nossos pais tenham feito tudo que podiam com os recursos que tinham, eu posso hoje avaliar se eu acredito que aquilo foi correto ou não. Ou se eu simplesmente vou exercitar o perdão. Que houve, gente? Transmissão concluída, parou tudo aqui. Parou e eu não sei o que houve. Mas vamos, eu não sei. Me digam aí, gente, se vocês continuam vendo aí dentro do YouTube, mas eu vou seguir e a gente continua. Avisa aí qualquer coisa, passa todo mundo aqui pro Instagram. Eita, nós. Bem, se eu acho que aquilo que eu fiz foi correto ou não, se aquilo que fizeram comigo foi correto ou não, se eu quero repetir aquilo ou não, se eu repito sem querer, porque às vezes, gente, a gente cresce na infância dizendo: eu não vou bater nos meus filhos. De jeito nenhum. Um absurdo meu filho, eu bater nos meus filhos, eu apanhei dos meus pais, isso foi terrível pra mim, eu não quero repetir. Mas às vezes a gente repete. Então a gente bate, então a gente grita, mas a gente não quer fazer aquilo. Então por que eu faço se eu não quero fazer, né? E aí, mais uma vez, a gente fala da forma de exercer poder e dos recursos. Que recursos eu tenho para olhar para o meu filho e dizer: eu vou ali. E daqui a pouco, quando eu tiver mais calma, eu volto para a gente conversar. Que recursos eu tenho para fazer isso? Como fazer isso? Como mudar essa trilha no meu cérebro que está me programando para a hora que eu vejo aquilo tudo desorganizado na sala, aquele monte de Lego jogado no chão e folha e lápis de cor, eu digo: parou! Arruma tudo isso agora! Eu não quero saber. E aí, 20 minutos depois, eu respiro, eu me acalmo e eu falo: nossa, gritei de novo. Tudo outra vez. Por que isso acontece? Cadê essa ligação aqui que às vezes a gente não encontra, não sabe como acessar? Olhar para aquilo e falar: não quero mais usar essa trilha. Né? Eu tenho usado muito essa analogia com as estradas aqui de Portugal. É como se a gente tivesse ali a principal via, a estrada do campo. Ela, às vezes, é um pouquinho mais longa, tem uns buracos, não tem tanta segurança. Se acontecer alguma coisa, a gente está bem no meio do campo, no meio de uma plantação.
E a gente tem a autoestrada, que é pedagiada. Eu vou ter que pagar. O custo de passar por ali é maior. O esforço, né? Nesse caso financeiro. Mas existem benefícios. Qualquer coisa que acontecer com o meu carro, no instante chega alguém para me rebocar. Ainda que eu não tenha seguro, chega alguém para me rebocar, para tirar dali, para sinalizar o que aconteceu. A pista é dupla, velocidade boa, mas tem que pagar. E isso é a nossa busca por recursos. Às vezes custa um investimento. Às vezes é o valor de um sapato, de uma bolsa nova. Buscar recurso, fazer terapia, uma série de coisas. Existem imensas possibilidades. Fazer uma mentoria, buscar uma consultoria. Mas às vezes a gente prefere o grito que afasta, o tapa que machuca. Machuca muitas vezes hoje mutuamente, né? Eu tenho poucos casos assim de que eu ouvi um pai e uma mãe dizer não, eu bato porque eu quero fazer ele sentir dor para ele perceber que a vida não é fácil. Já teve, mas não é a maioria. A maioria é, Pri, quando eu vejo já bati. E eu não quero bater no meu filho mais. Mas quando eu vejo eu já bati. Eu usei esse recurso. Por quê? Porque a estrada do campo, por mais que ela tenha buraco, que ela não seja tão segura, eu sei onde eu tenho que passar. Eu sei onde é. E aí eu sigo aquele caminho. É o nosso caminho automático do cérebro. É o que está pronto. A gente só usa. Usa o caminho e segue. Então, a nossa infância, a forma como a gente foi criado, como a gente acredita, como a gente muitas vezes replica, ou quando a gente nega totalmente. Ah, eu apanhei muito, eu fui muito reprimido, hoje o meu filho vai viver a vida doidado. Viver como se não houvesse amanhã. Isso também é negligência. É negar a nossa função de pai, é negar a nossa função de professor. Ah, não, na minha época tomava tabuada, hoje não, vamos esquecer tudo isso, os meninos não precisam mais aprender essas coisas, né? Deixa eles virem para a escola e a gente faz só brincadeira e a gente vive feliz. E aí a gente muda de lado. A gente sai do autoritarismo para a permissividade. Eu gosto de falar sobre isso porque esse ciclo, tá, gente? A gente sai de um extremo para o outro. Esta é uma das formas da gente encontrar um pouco de equilíbrio, tá? E aí, pra gente encerrar essa aula aqui, eu vou explicar o hashtag Pocafora. Vou trazer para vocês um recurso pra gente parar de repetir. Então observa o que você repete que você não quer mais repetir, que você não deseja mais fazer. E aí você percebe o que acontece antes disso. Ah não, toda vez que eu vejo muita bagunça na sala da minha casa, eu grito com os meus filhos e eu não quero gritar mais. Então antes de você ver a bagunça, você já vai estar preparada para ela. Você vai fazer uma previsão. A hora que eu abrir a porta, eu vou ver a bagunça e eu vou sair de cena. Ou, se eu ainda conseguir me controlar um pouco, eu vou dizer, meninos, meninas, crianças, vocês precisam arrumar tudo isso antes de eu vir aqui interagir com vocês, porque isso me incomoda. E aí a gente consegue trabalhar um pouco melhor as nossas emoções, aquilo que a gente sente e explicar um pouco melhor a nossa necessidade, aquilo que a gente quer que aconteça. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tem domínio das situações. Sem domínio das situações, a gente não faz isso. É impossível fazer isso. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem como. É impossível. Então, observar a situação, agir antes dela e fazer o hashtag Pocafora. Viu uma situação que não te agrada, que você sabe que dali é grito, tapa, coisas que você não quer mais fazer.
Você olha em volta, como eu sempre digo, não tem faca, não tem janela aberta no 5º andar. Toca fora, se tranca no banheiro, espera a onda da emoção passar, respira fundo, canta um mantra, usa toda a compaixão que você tem pelas crianças que têm menos experiência, menos responsabilidade que você, para você conseguir voltar para um estado de bem-estar, porque agir, educar, quando a gente está com raiva, é tiro no pé. A gente não consegue porque a raiva é uma emoção de defesa. Ela não tá ali para ensinar nada para ninguém. Ela tá ali para defender a gente e muitas vezes a melhor defesa é o ataque. E a gente ataca o outro mais importante da nossa vida, que são os nossos filhos. Que é outro conceito importante que eu sempre trago. Os nossos filhos são o outro mais importante da nossa vida. Porque se a gente não cuidar da gente, ninguém cuida deles. Né? A gente, enquanto pais, enquanto professores, a nossa função não tem substituto. Fazer como a gente faz, só a gente faz. Então, eles são os outros mais importantes da nossa vida e a gente quer cuidar deles. E aí, então, a gente volta depois do hashtag Poca Fora. Equilibrado, de novo no nosso estado de bem-estar, para poder intervir, para poder ensinar. E é isso. Gente, quero agradecer imensamente YouTube, quero agradecer imensamente Instagram, dizer que eu tô muito feliz de ter trazido essa aula para vocês, de ter trazido esse pedacinho, né, de tanto conhecimento, juntando tanto conhecimento nesses 13 anos de estudo do comportamento, da psicologia, agora de Montessori, disciplina positiva, orientação parental e tantas outras fontes que eu ando bebendo para trazer o melhor de tudo para vocês, todos que estão aqui. Dizer que hoje eu tô muito mais tranquila, né? do que a aula de ontem para quem participou lá do grupo do Telegram. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu vou preparar um resumo dessa aula para colocar lá no Telegram. Então, se vocês não estão inscritos ainda, não estão no grupo, vamos para lá, né? Porque é uma forma da gente trazer mais conhecimento, da gente dividir, da gente bater papo. É um desafio incrível, né, Carlos? É verdade. Obrigada a vocês. Gente, infelizmente a gente não fica mais com os comentários aqui das lives salvo no Insta. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre a aula, se você quer saber mais sobre mim, bora lá, vamos bater papo. Esses dias me perguntaram, quanto que você cobra pra gente conversar aqui? Eu falei, bem, aqui se for um bate-papo, se for algo informal, eu não cobro nada, eu cobro quando a gente marca a sessão, né? A gente pode bater papo aqui, o bate-papo é livre. A questão é só que às vezes eu não dou conta, tipo, hoje realmente eu não dei conta de responder todo mundo com tanta demanda, com o Chico em casa, enfim. Quero agradecer imensamente, vai lá pro Telegram que eu vou mandar um resumo para vocês, viu? Beijo enorme, obrigada gente, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui, interagir com vocês. Obrigada, querida. Muitos amigos Psis aqui, gente. Beijo, YouTube. Beijo, Instagram. Espero vocês amanhã. E vai ser assim, ó, uma aula melhor do que a outra até quinta-feira. Amanhã a gente vai falar diretamente sobre modificação de comportamento da criança. Nossa, responsabilidade. De novo a gente vai falar de responsabilidade, de experiência e de recurso. Mas nós, adultos, onde é que a gente entra nessa história e como que a gente pode trabalhar essa mudança de comportamento das crianças, tá? E é isso. Amanhã cedo